é isso, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse espaço de terapia coletiva com a mesa quântica radiônica. E aqui nós temos então a possibilidade de estar integrando energia no nosso campo informacional para conectar a nossa vida, os nossos sentimentos e emoções com possibilidades mais positivas e mais leves. É aquilo, né? O universo, como pode melhorar? Como pode melhorar tudo isso? Então, quando as coisas não estão legais, a gente pergunta para o universo, como pode melhorar? E deixa que a vida se movimente para as respostas chegarem. E quando as coisas estão caminhando muito bem, obrigado, a gente também pergunta para o universo, como pode melhorar tudo isso? E deixe que a vida se encaminhe de mostrar esses caminhos. E eu costumo dizer que aqui, né, na mesa quântica, é um espaço onde a gente conecta com as infinitas possibilidades do universo e conecta com as possibilidades mais positivas, mais prazerosas e mais leves para a nossa vida fluir. Assim, eu sei que nem tudo são flores, que o processo de desenvolvimento pessoal, de autoconsciência é desafiador, tem dores, tem desconstruções, tem traumas, tem dramas, tem tudo isso. A gente não está negando as dores e os desafios da vida. A gente só está acessando uma forma mais leve de lidar com tudo isso, de enfrentar e encarar os desafios, as desconstruções, as dores e tudo mais que está disponível para que a gente evolua, se conecte, experiencie na vida. Então, quando a gente traz aqui o ponto de como pode melhorar tudo isso, é para que a gente realmente se conecte com tudo, com todas as possibilidades, de uma forma leve, tanto as melhores quanto as mais desafiadoras, da mesma forma, com leveza, para que a vida flua no movimento e num caminho mais prazeroso. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa última mesa de julho. Apesar de que já é 1º de agosto, iniciamos aí a 8ª temporada de 2026, esse ano 1, de frequência energética 1, o ano da semente, o ano das colheitas, o ano da gente iniciar coisas completamente novas, da gente se renovar, se renascer, se transformar de diversas possibilidades em diversas áreas da nossa vida para vivenciar essa experiência do próximo setênio, né? A cada 7 anos e também a cada de 7 a 9 anos, né? A gente passa por essas renovações cíclicas da vida e a gente está vivendo, passando agora por um período muito transformador mesmo. E todos os meses de 2026, as mesas quânticas coletivas têm sido assim intensas, vívidas, uma experiência mais incrível que a outra. Toda semana nós temos uma ativação seguindo o fluxo energético do calendário lunar, né? Vamos mantendo um fluxo lunar aqui. Então essa é a ativação de lua cheia, uma lua cheia que iniciou no final de julho em Aquário, trazendo aí uma conclusão de tudo que a gente viveu aqui em julho. Vou fazer uma retrospectiva bem rápida com vocês. Quem está participando ativamente aqui, inclusive eu quero agradecer a todos, estão com seus nominhos ativados aqui na mesa. E quem quiser ter o seu nome ativado aqui, que é a sua frequência energética, por onde a mesa encontra o seu caminho energético, é só falar comigo no WhatsApp que está na descrição do vídeo. E aí você pode acessar aqui as possibilidades de estar ativo aqui na mesa, tá? Recebendo e percebendo todas essas transformações aí na sua vida, no seu dia a dia também. Então, gente, nesse mês de julho, a gente iniciou a mesa numa lua minguante, né? E fizemos um processo de liberação, de limpeza emocional, de cargas, de coisas que a gente veio acumulando ao longo da vida e que pertencia ao sistema familiar. A gente fez uma
uma espécie de uma constelação ali, de um movimento sistêmico com o pai, com a mãe, com os que vieram antes deles, para que a gente retirasse pesos, cargas, amarras, prisões emocionais de heranças sistêmicas, né, do nosso campo. E eu quero saber aí de vocês que participaram disso, como foi esse mês de julho para vocês? Vocês conseguiram perceber o tanto de informação que veio à tona? Até porque, gente, julho foi um mês de Mercúrio retrógrado. E Mercúrio retrógrado traz o passado à tona, faz essa revisão do passado, faz a gente olhar para as coisas passadas que ainda precisam ser elaboradas. Então, assim, eu digo por mim, porque eu estou com a minha frequência ativada aqui junto com vocês e foi um mês extremamente delicado de terapeutizar dores sistêmicas, dores do passado, olhar para a infância, para criança ferida, para lugares assim que a gente já olhou diversas vezes, né, ao longo da vida. Eu já olhei diversas vezes para isso ao longo da vida e fui convidada a olhar novamente para tudo isso, né? E é isso, faz parte. Depois nós tivemos ali mesas de lua nova e lua crescente ativando frequências de luz, né? Foi frequência do raio violeta, do raio branco, de comandos energéticos de integração. A gente fez bastante essa integração, bastante organização sistêmica para o nosso corpo acolher e transmutar essas dores, integrar na gente o que é nosso de verdade. E assim, chegando já agora para o final do mês, para a lua ficando cheia, eu tive muito contato com essa cura da criança através da frequência energética de cura pleiadiana, que no meu caso eu me conecto bastante com a tameana. E vivenciei então algumas práticas de Tamiana e fui intuída, direcionada e convidada a fazer esse encerramento de hoje com uma prática de Tamiana, com a ativação desses símbolos de Tamiana no nosso campo, para a gente curar, integrar, né? Fazer essa finalização aqui a partir dessa frequência do coração, dessa reconexão do coração, de acolhimento da nossa criança ferida, desses lugarzinhos de dores que a gente passa ao longo da vida aí tratando. Então, quero que vocês me contem, tá? Como foi para vocês esse mês babado aí de julho, de olhar para tudo isso. Agora nós vamos entrar setembro com 2 eclipses, ou setembro, agosto, nós vamos entrar agosto com 2 eclipses, que são os últimos eclipses de 2026. Finalizando aí os eclipses dos eixos nodais Virgem e Peixes e abrindo os eclipses dos eixos nodais Leão e Aquário. E eu falei um pouco disso na mesa passada, né? Então eu expliquei para vocês aí essa mudança de eixo nodal, como que isso influencia aí na nossa vida, né? Então nós temos essa transição, esse momento energético aí de finalizar alguns ciclos que vêm de anos passados, se reorganizando a cada eclipse solar e lunar, tá? Então todo eclipse solar e lunar é um ponto de virada, é uma virada de chave grandiosa, é um momento do se refazer, um momento de coisas, de reviravoltas na vida, da vida se reorganizando aí em novos caminhos, novas possibilidades. Isso acontece nos eclipses, tá? Então, todo eclipse fica nesse mesmo eixo por alguns meses, anos, né? 2 anos mais ou menos. E é o período que a gente tem para ficar elaborando, reorganizando, integrando na gente. Então, nós estamos aqui fechando um ciclo de 2 anos e abrindo novos ciclos aí de mais 2 anos aproximadamente, fora outros processos astrológicos que vão se reorganizando, se configurando no céu e que está tendo esse ano fechamento de ciclos de coisas bem lá de trás, bem lá de antes da pandemia, sabe? Desde 2018, 2019, por ali, e que está sendo encerrado agora
nessa virada aqui de semestre, sabe? Desse ano 1. Então é um ano, gente, um ano assim, ai, perfeito, intenso, maravilhoso, de muitas transformações. E se você gosta de viver o caminho de autoconsciência, de desenvolvimento pessoal, né? De estar na busca, de olhar para si, de se lapidar, de se reorganizar, de expandir, de evoluir, de expandir sua consciência, parabéns, parabéns. Aqui na mesa é um bom lugar para você estar, porque facilita esse processo que nem sempre é tão leve como a gente gostaria, né? Então aqui a gente facilita. E vamos lá então, facilitar esse processo de hoje, tá? Vou só organizar aqui como é que a gente vai fazer o nosso campo vibracional de hoje. Se a mesa quer ativação gráfica ou se a gente vai direto para a Tamiana, tá? Para eu fazer essa conferência aqui, eu convido todos e todas a baixar as barreiras. Vocês já sabem como é, né? Respira profundo, solta o ar devagar, dando leve batidinhas no centro do peito, aqui no timo. E mentalizando a frase, baixando as barreiras. Fica repetindo isso mentalmente, enquanto você respira profundo. Baixando as barreiras. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras mentais, emocionais, energéticas, conflituais, todos os pensamentos, sentimentos e emoções passadas, de tudo que eu sei, que eu acho que sei, que eu julgo sobre isso, tudo que eu não sei sobre isso, baixando as barreiras de tudo que me impeça de estar presente, conectada e recebendo mais da frequência de harmonização que essa mesa tem para nós, baixando todas as barreiras. Muito bem, gente. Baixando as barreiras. Energia, espaço, consciência se requer aqui, mesa. Mostra gráficos energéticos para hoje. Tamiana. Os sprayzinhos vibracionais, né? Muito bem. Então, gente, o que acontece aqui? A Tamiana é uma ativação de frequência através de símbolos e vibrações sonoras pleiadiana, de consciência pleiadiana. O que é isso? Consciência pleiadiana. É uma consciência energética da nona dimensão, que são seres multidimensionais, né? A gente está aqui no nível de consciência de terceira e quarta dimensão. E nós estamos expandindo o nosso campo vibracional, o nosso nível de consciência. A Terra está nessa transição planetária, os nossos corpos estão nessa transição planetária, para que a gente acesse a quinta dimensão vibracional, né? Para que a gente atualize formas de estar presente, de entender, de compreender, de experienciar essa realidade. E a nona dimensão é um nível bem elevado de experienciar o tempo, o espaço, a realidade, né? E esses seres são conhecidos, né, por serem extraterrestres, né? Não é da Terra, são das Pleiades. Então lá nesses outros orbes planetários, eles conseguem ter um acesso físico, psíquico, né, com o nosso orbe, com a Terra, através de frequências de luz, de símbolos e de conexão multidimensional mesmo, tá? Então, não sei como, o tanto que vocês entendem sobre isso, sobre esses movimentos de contato extraterrestre, essas coisas assim, né? Mas esses contatos, eles, na sua grande maioria, eles acontecem em nível mental e psíquico mesmo, né? É uma frequência que a gente conecta de níveis de consciência. E muitos estudos a respeito de mediunidade, de desenvolvimento mediúnico, de desdobramento da consciência para outros níveis de consciência, acessam corpos
formas, estruturas do nosso próprio eu, experienciando outras realidades, tipo, acessa os seus eus paralelos. Então, às vezes, você está vivenciando a experiência como um pleiadiano na nona dimensão também, e você consegue se conectar com a sua consciência pleiadiana e estar se desenvolvendo aqui, sabe? Neste corpo humano, terra, terceira dimensão, mas enfim, isso é um papo assim bem mais profundão, complexo, não é o papo da gente atualizar aqui agora na mesa, é só um resuminho, uma pinceladinha na profundidade do processo terapêutico com os pleiadianos. Só para vocês pegarem a visão aí do que se trata, tá? Então, assim, essa galera trouxe, né, para a Terra a informação da Tameana. E aí teve um senhor, um argentino, Juan Giordano, acho que é esse o nome dele, se eu não me engano, Juan Miguel, Juan Giordano, e ele foi o médium, né, a pessoa que está em nível de consciência, de desdobramento mediúnico, que se conectou em canalizar e traduzir, sabe, a canalização é isso, uma tradução da informação, e trouxe os símbolos, trouxe os códigos, trouxe tudo que a gente precisa para ativar essa força, esse campo. E eu vou preparar aqui então o nosso campo de integração dos nossos corpos e verificar aqui, né, o que os nossos corpinhos desejam receber hoje. Mostra qual é o chakra que está em desequilíbrio. Olha só, tá vindo aqui, tá, a informação de que a gente vai ativar o chakra básico, o plexo solar e o laríngeo. Então, são chakras de poder pessoal e comunicação, né? Então, o chakra básico, ele trata da nossa fonte de vitalidade e de tudo que a gente se prende e guarda energeticamente, se trava por medos e inseguranças. O chakra plexo solar, ele trata energeticamente, né, das elaborações energéticas, de como a gente lida com as frustrações, com os traumas, o drama, e como que a gente internaliza isso dentro da nossa autoestima, a forma como a gente se vê, se expressa, se posiciona no mundo. E o chakra laríngeo já é a expressão falada mesmo, né? A forma como a gente se posiciona falando, comunicando, as coisas que a gente fala e as coisas que a gente não fala, as coisas que a gente guarda, o sapo que a gente engole. Então, essas três áreas energéticas de centros de regulação do corpo estão precisando de ativações e cura pleiadiana, porque é o que mais sofreu, né, as interferências aí ao longo desse mês de organização, de olhar para o passado, de integrar as dores aí da criança ferida e tudo mais. Então, esses chakras, eles têm símbolos específicos, tá? Bom, o primeiro chakra é esse aqui, que é o chakra básico. Esse símbolo não é o símbolo do chakra, tá? Perdão, esse aqui é o símbolo que ativa a frequência pleiadiana nesse primeiro chakra. Esse é o símbolo pleiadiano, tá? Não é o símbolo do chakra, mas é o que ativa no primeiro chakra. Aí depois temos o plexo solar, que é o terceiro chakra, nós vamos ativar esse símbolo aqui. E aí depois temos o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, e que nós vamos ativar esse símbolo aqui. E agora nós vamos ver qual
qual nível energético nós vamos trabalhar, tá bom? Esse aqui já saiu, já é o primeiro que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se a gente vai trabalhar mais algum. Esse aqui. Então, nós vamos trabalhar o primeiro e o sétimo nível, que é um nível físico e um nível espiritual. Então, tá aqui, ó. Vamos ativar nível físico e nível espiritual para esta cura, tá bem? Pessoal. E aí, eu convido vocês agora, ó, a sintonizar um movimento respiratório profundo, movimentando a sua caixa torácica, tá? Expandindo o peito, assim, muito, 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 as costelas, o abdômen para frente, tipo assim, enchendo a sua caixa torácica, movimentando ela. Quando soltar o ar, vai fechando as costelas, levando o umbigo lá dentro da sua barriga, como se você quisesse colar o seu umbigo lá na sua coluna. E vai baixando o peito, entrando assim, fazendo esse movimento de interiorizar isso, soltando esse ar, tá? Então vamos lá, puxou o ar, expandindo o peito, a caixa torácica toda. Soltou o ar, internalizando a caixa torácica. Você pode fazer isso com a mão no seu coração, tá? Respira puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, fazendo barulho. Barulhinho assim de soltar o ar. Barulho de soprar o ar, né? Prolonga bastante, tá? Vai soltando o ar, prolongando isso. Você vê que quando a gente enche o peito, é bem mais rápido, né? Percebeu? Então, quando a gente enche o peito, é bem mais rápido. E para soltar todo esse ar devagar, soprando ele, é bem mais lento o mecanismo. Eu quero que você sinta esse movimento, tá? Esse tipo de movimento, ele ativa energeticamente a caixa torácica para organizar esse fluxo do centro energético, por onde temos esses chakras, tá? E pode se manter aí nessa respiração enquanto eu vou ativando aqui a nossa tameana. Então eu te convido a estar confortável, pode ser sentado, pode ser deitado, mas estar confortável, totalmente presente aqui agora com essa ativação, com a mão no coração, mantendo esse nível respiratório aí, de puxar o ar e soltar devagar, movimentar a caixa torácica. Eu vou ativar aqui a nossa tameana. Antes disso, eu vou borrifar aqui um fitoenergético. Ai, que delícia que ele tá. De rosas rosadas e baunilha. Ai, que delícia. Queria que todos vocês sentissem o cheiro maravilhoso disso. Para que esse fitoterápico ative uma frequência de suavidade no campo, que ele ative essa presença, essa harmonização para o nosso campo. E junto com toda a energia tameana, pleiadiana, eu inicio agora
a ativação do campo físico. Sim, 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 sim. E do campo físico e do campo espiritual. Tecan, 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 tecan. Abrindo essa frequência de cura para todas as pessoas que estão ativas aqui agora. Some, some, some. Criando um campo aqui de segurança e de proteção para essa frequência tamiana se manter ativa, enquanto harmonizamos nosso primeiro chakra. Sada, integrando essa ativação para o nosso primeiro chakra, mantendo o ritmo respiratório, movimentando toda a caixa torácica, ativando agora para o nosso campo físico e espiritual, frequência de organização e cura do terceiro chakra.
ativando, integrando Kamataya, nosso plexo solar. Gratidão. Some, 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 ativando, 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 ativando a integração. Ativando agora a harmonização, cura, organização, tudo que se requer aqui para o nosso quinto chakra. Integrando a força energética do Solano, nosso quinto chakra laríngeo. Some, some, some. Então, todas as curas pleiadianas, elas são vivenciais. E a nossa respiração, a nossa movimentação torácica, é o que abre o nosso campo para que a gente receba essa ativação, essa frequência, esse símbolo. Respirar profundo, é uma medicina natural de regulação do corpo por si só. Agora, respirar profundo, recebendo códigos, como se a gente estivesse totalmente aberta e na permissão de todos os corpos receber e integrar essa força e essa frequência. Então, assim, se você seguiu a instrução de se manter respirando, movimentando sua caixa torácica, enquanto essa ativação estava sendo realizada, você com certeza está sentindo aí no seu campo a força disso. E assim, só agradece, não cria resistência sobre o que é isso, sobre o que tem que sentir, o que não tem que sentir. Cada corpo é um universo e estamos abertas a infinitas possibilidades de percepção corpórea e extracorpórea disso. E o intuito não é focar em que eu tenho que perceber, porque pode ser que você não sinta absolutamente nada, porque você não está conseguindo ter a visão, né? A clareza
da percepção com o seu corpo do que é isso. Mas pode ser que você sinta tanto, tão profundamente tudo isso e tá tudo certo, sabe? Compreender ou não compreender, perceber ou não perceber, tá tudo certo, porque a frequência de luz, a frequência do som, a frequência vibracional, a frequência do símbolo, o código, ele é informacional. Então ele já está inserido aqui no campo e todas as pessoas conectadas a isso estão plenamente curadas e libertadas e libertas, né? Curadas e libertas, integradas e reorganizadas com isso. E todo mundo que quiser experienciar isso, só ouvindo isso, né? Também está recebendo isso. Também está recebendo em outro nível, mas também está recebendo, né? Que a permissão é diferente, né? De quem está ativo aqui na mesa tem outro nível de permissão. Quem está ouvindo isso aí, assistindo o vídeo, é outro nível de permissão. Mas, assim, o interessante é que todos recebem, todos estão abertos a receber. Gratidão. É isso, tá, gente? Tô voltando pra mim ainda. Então, ó, beijos de luz e até a nossa próxima mesa quântica. Iniciamos em breve as mesas de agosto. Vejo vocês lá.